Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver como criar um formulário que ao preencher o campo CEP, ele automaticamente completa os demais campos de endereço? Por exemplo, 29, 142, 794. Ao mudar de campo, ele automaticamente completa ali rua, bairro, cidade e estado. Vamos ver um outro CEP? 20, 211, 972. Olha lá. Olha que bacana. Vamos ver como fazer? Nosso primeiro passo vai ser criar o arquivo HTML e o formulário. Então, para isso, nós vamos criar aqui um arquivo index.html. Vamos criar a estrutura HTML padrão e vamos criar os campos. Os campos que nós vamos utilizar vai ser CEP, rua, número, bairro, cidade e estado. Vamos adicionar os inputs. Input, type text, name, CEP, ID CEP. Vamos colocar um BR para dar uma quebra de linha. Vou aproveitar e vou copiar e colar. Só mudar os nomes. Estado. Cidade. Bairro. Número. Vou botar CEP aqui certinho. Pronto. Vamos visualizar. Vou rodar aqui um servidor de teste. E vamos ver como ficou o nosso HTML. Pronto, é isso aí. Um HTML bem simples, básico, né? Fácil de entender e bem direto ao ponto. Vou aumentar o tamanho da fonte aqui um pouquinho. Nosso HTML já está criado. Então, pessoal, nós precisamos de fazer o seguinte. Como nós vamos fazer para, ao digitar o CEP, completar com os dados de rua, bairro, cidade e estado? Nós vamos precisar de uma API. Nosso site, a nossa página, a nossa aplicação vai precisar de conectar um serviço externo de consulta de dados. Ok? Então você pode utilizar tanto APIs pagas, gratuitas e assim por diante. Vamos pesquisar na internet essa API aqui, busca CEP API. Vamos utilizar essa daqui, viacep.com.br. Muito bacana, funciona de fato. Eu já utilizo já há algum tempo e ela é bem simples de utilizar. Olha que interessante. E nós vamos adicionar uma URL e ela vai retornar os dados. Aqui é o CEP. Olha que interessante. Então vamos colocar um CEP fictício aqui, 20 211 901. Funcionou. O CEP encontrado, logradouro, complemento, bairro. Olha só que interessante. Então aqui nós podemos tirar as informações que precisarmos. O que nós vamos utilizar aqui é o estado, a localidade, a rua, o bairro. Ok? Vamos lá então. Voltando ao nosso formulário, então nós já vimos a API que nós vamos utilizar. Como nós vamos implementar ela no nosso HTML, né? Vamos utilizar uma biblioteca JavaScript chamada jQuery. Ela é simples, fácil, objetiva, bem básica para a gente utilizar, para implementar. Nós vamos utilizar a biblioteca jQuery
para fazer a requisição AJAX. Ela vai acionar a nossa API e retornar com os dados, ok? Para implementar na nossa aplicação, nós podemos fazer da seguinte forma. Vamos vir no nosso projeto, vamos criar uma pasta aqui chamada de JS, são os arquivos de JavaScript, e vamos jogar a nossa biblioteca lá dentro. Vou clicar aqui em Download em produção e salvar. Não vou nem mudar o nome, já vou salvar. Vamos vir aqui no nosso projeto e vamos adicionar essa biblioteca. Vamos vir aqui no final do arquivo, script src, acessa a pasta JS barra e pega o arquivo de JavaScript jQuery. Vamos criar a nossa função aqui também. Vamos criar um arquivo externo de JavaScript para nossa aplicação também. Vou chamar o arquivo de funcões.js. Está aqui vazio, ó. Vou colocar um alerta. Teste. Vamos vir aqui e vamos incluir o nosso arquivo de JavaScript também. src js barra funcões.js. Segue sempre a ordem de adicionar os arquivos de biblioteca primeiro e depois o seu arquivo de funções. Porque ao carregar a página, ele vai passar por aqui, carregar as funções e quando chegar aqui dentro já existe a função jQuery definida. Vamos testar no navegador? Vamos vir aqui, vou atualizar. Nosso teste está aqui, ó, funcionando. Vamos aproveitar e vamos abrir também o console. Vamos colocar aqui o console na parte de baixo. Está aqui o console. Podemos utilizar para visualizar alguns testes. Então, olha que bacana. Aqui nós já temos o nosso arquivo de funções. Nós temos a nossa inclusão da biblioteca jQuery. Nós temos aqui o nosso arquivo para trabalhar com o que nós precisarmos. Vamos fazer então agora o teste da nossa API, né? Ó, vamos utilizar esse exemplo aqui. Vou pegar esse exemplo e vamos colocar aqui. Como nós vamos utilizar via JavaScript? Nós temos uma função do jQuery que é o cifrão.get. Ele faz uma requisição AJAX que, ao processar, ele retorna os dados que conseguiu recuperar. Vamos fazer um teste? Ó, aqui nós vamos colocar o URL. E aqui dentro, aqui, olha, nós precisamos de informar um CEP. Vamos deixar esse CEP estático por enquanto, fixo aqui. Então vamos declarar uma variável chamada de dados, recebendo essas informações aqui. Vou dar um console.log de dados. Vamos ver o que aparece no navegador. O que nós estamos fazendo aqui, pessoal? Nós estamos testando a função primeiro antes de implementar no nosso HTML. Então nós vamos quebrar o que nós queremos fazer em várias partes, né? Sempre que você tiver que criar uma solução, né, quebre em partes a sua solução. Primeiro eu preciso de saber como é que está funcionando a minha requisição. Está funcionando? Ok. Como é que eu faço para adicionar no meu formulário? Adicionando o formulário? Como é que eu faço para adicionar o evento? E assim por diante. E com pedacinhos de código nós vamos melhorando o nosso desenvolvimento. Vamos visualizar aqui no navegador? Visualizando no navegador, ó, tá aqui, olha, a requisição tá aqui. Ele retornou um JSON com todas as informações que eu quero. Bairro, CEP, complemento, dá para colocar todas essas informações, né? Localidade, logradouro e assim por diante. Só que eu tenho essa gama de informação dentro de uma variável. Eu vou substituir isso daqui. Eu vou fazer o seguinte. Cifrão.get, ele vai fazer um carregamento. Assim que ele terminar de processar, ele vai executar uma função de callback. Essa função ela vai retornar dados. Eu vou chamar de DT, dataset, ou de dados mesmo. Olha, pode se chamar de dados.
e eu vou jogar esse console.log para cá. Vamos ver o que ele vai retornar? Ele retornou apenas os dados. Olha só que interessante. O CEP, o bairro, complemento, DDD e assim por diante. Vamos mudar esse CEP? Ó, vou jogar esse CEP aqui como nosso exemplo e vamos colocar um outro CEP aqui, ó, 29 142 794. É um outro CEP, né? O CEP do Espírito Santo. Olha lá que interessante. Retornou também os dados: bairro, CEP, complemento, DDD, localidade, que é a cidade, né? Logradouro e assim por diante. Perfeito, está funcionando. Vamos colocar um outro CEP? Vamos deixar esse CEP aqui para a gente testar depois. Qual o próximo CEP que nós vamos colocar? Ó, vamos colocar aqui, ó, 20 211 972. Vamos testar? Opa, retornou já também, ó. Cidade, bairro, cidade nova, o CEP e assim por diante. Beleza, nossa comunicação então está funcionando, né? Isso daqui está funcionando e vou aproveitar e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um exemplo desse aqui, ó, do que ele está recuperando e vou deixar anotado aqui, tá? Cadê? Ele retornou tudo bagunçado. Não gostei dessa saída de dados. Vou anotar então, né? Ó, bairro, cidade, localidade e logradouro. Bairro, cidade, localidade, logradouro e o F, que é o estado. Tá aqui embaixo. Outro teste que nós vamos ter que fazer é o seguinte: nós recebemos aqui, ó, todos os dados. Eu quero isso separado. Por quê? Porque os meus campos estão separados, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vim aqui e vou colocar assim, ó, como ele retorna um JSON, ó, dados ponto. E vamos tentar colocar o F aqui, que ele vai recuperar somente o estado, será? Olha lá que legal. Perfeito, funcionou. Vamos colocar cidade. Não retornou. Cidade. Dados.cidade. Será que ele não retornou? Ele não encontrou a cidade? Ah, não tem cidade, pessoal. Não tem cidade. Olha lá. Ó, é logradouro. CEP, bairro, logradouro, né? E localidade. Logradouro e localidade. Então aqui é ponto localidade. Vamos ver? Retornou. Deixa eu tirar então cidade aqui, porque nós não temos. Perfeito. Então o que nós temos que fazer agora? Olha que interessante. A nossa parte aqui, ó, nosso JavaScript já está funcionando. Vamos abrir um parênteses, ó, para falar um pouco da função get. jQuery cifrão.get. Se quiser entender melhor, acesse a documentação da biblioteca e dá uma olhada. É bem fácil, bem simples de utilizar e muito básico. Por padrão, a função get ela faz requisição em modo get, ó, carrega dados em modo get, né? Você consegue passar parâmetro, definir aqui uma URL qualquer e essa função de callback para você executar após concluir o processamento, dando certo ou não, tá ok? Então é interessante conferir depois. Fábio, eu não quero usar a biblioteca jQuery, eu quero utilizar próprio JavaScript, sem problema nenhum. O que nós vamos fazer? Vamos transformar isso em uma função e aí a gente consegue substituir isso aqui depois sem problema nenhum também, tá? Mas nesse caso aqui, para ficar mais simples, vamos trabalhar com a função get. Então, já está aqui funcionando. Nossa parte aqui, ó, já está certo. Perfeito. Como é que eu faço agora para adicionar ao meu formulário? Eu quero fazer o seguinte evento. Ao preencher o campo CEP, por exemplo, 20 211 901, ao mudar de campo aqui, ó, ele tem que completar os dados, certo? Só isso. Eu não quero que ele fique fazendo requisição ao digitar, nem ao clicar em um botão. Não. Preenchi.
o CEP e mudei de campo, ele já faz a requisição. Se encontrou os dados, ele popula. Se não encontrou, não faz nada, não mostra nenhuma mensagem, não dá nada de erro. Simplesmente é uma facilidade na hora de preencher o formulário. Então o que nós vamos fazer? Então nós definimos o seguinte: ao terminar de preencher e mudar de campo, esse evento é um evento que a gente chama de on-blur, ao perder o foco, ao sair do campo. Vamos adicionar isso via jQuery também. Então aqui, ó, nosso primeiro teste já está pronto, que é o quê? Recuperar os dados via API, né? E agora vamos adicionar o evento. No jQuery funciona assim. Você tem a função aqui, ó, cifrão significa como se fosse jQuery, né? Significa a função jQuery. E aqui dentro eu vou localizar o meu elemento, que eu quero aplicar o evento. Por exemplo, eu quero o elemento CEP. Esse ID aqui, ó, CEP, eu quero formatar pelo CEP, né? Eu quero recuperar o CEP. Então vou vir aqui, cifrão CEP ponto blur, que é o meu evento. Ele vai receber uma função que vai executar alguma coisa, por exemplo, buscar o CEP, né? Então vamos colocar um alerta para testar? Alerta não, vamos colocar o seguinte, vamos chamar aqui, ó, console.log this.value. Será que isso vai funcionar? Vamos fazer um teste? Ó, 29, 142, 794. Ó, perfeito, funcionou, olha que interessante. Vou tirar, digitei aqui alguns caracteres e vou mudar de campo, olha, funcionou também. Teste qualquer, mudei de campo, funcionou também. Então o meu evento está funcionando. Para vocês entenderem o que está acontecendo, basicamente o que ele está fazendo é isso aqui, olha. jQuery localiza o elemento HTML que tem um ID igual a CEP. Isso é o mesmo seletor do CSS, isso é muito bom, muito simples, muito prático. Ponto. O evento que eu quero, que é o blur, que é o evento de perder o foco. Ah não, eu quero clique. Clique. Ah, eu quero passar o mouse over. Então o jQuery é muito simples dessa forma. Você tem um evento JavaScript, ao invés de você colocar on alguma coisa, você coloca somente o nome do evento. Clique, blur, focus e assim por diante. Ok? Só para vocês entenderem aí como funciona a biblioteca, caso seja seu primeiro contato. E aqui é uma função que você vai definir, uma função qualquer, tá ok? Então é assim que funciona. Nesse contexto aqui dentro, quando eu coloco this.value, quem é value? Value é o valor do campo que eu estou digitando. O valor do campo que acionou esse evento. Tá? O value é a propriedade do campo. This é esse elemento que está acionando o evento. Não esquece disso. This se refere ao elemento que está recebendo a função. Tá? Beleza. Isso daqui é JavaScript. Ah, mas eu quero o valor, por exemplo, do CEP em jQuery. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Vamos criar uma variável, por exemplo, chamado de VL de valor recebendo jQuery. A mesma chamada aqui, né? Ponto val. Val de valor. Se eu faço isso daqui, ó, o que vai acontecer? O mesmo resultado. Mesmo resultado. Olha lá, mesmo resultado. Então essa função aqui, ó, .val é do jQuery. O this.val é do JavaScript, né? Tanto que só a título de curiosidade, se eu colocasse aqui, ó, document.get element by id do CEP .value seria o JavaScript puro, né? Sem a biblioteca. Ok? Simples e básico. Pega essa informação porque nós vamos precisar dessa informação para adicionar os demais campos. Por quê? Porque ao consultar, eu tenho aqui, ó, a rua
o número vai ter que ser preenchido, o bairro, a cidade e o estado, certo? Eu tenho que recuperar os dados, recuperar o CEP, encontrar os dados e popular. Isso via JavaScript. Então vamos padronizar aqui. O que nós vamos fazer? Para o CEP, eu vou deixar aqui o this.value mesmo, tá? Se eu coloco aqui, ó, this.value. Se precisar, depois a gente muda. Como é que eu faço para atribuir valores aos campos? Vou vir aqui, ó, com os campos aqui. E vou colocar jQuery. Localiza os elementos pelo ID. E adiciona um valor para eles. Será que isso vai funcionar? Vamos testar? Ó, vamos colocar um valor igual para todos eles. É só teste, né? String teste. Vamos testar lá? Olha lá. Teste. Beleza, preencheu tudo, exceto o número. Então, perfeito, funcionou. O que eu preciso agora é de juntar o que nós fizemos aqui com o que nós estamos fazendo aqui. Certo? Como é que nós vamos fazer isso? Uma forma bem simples de fazer, né? Basicamente é juntar isso aqui mesmo, ó. Olha que interessante. Ó. O teste que eu fiz anteriormente, eu joguei para dentro da minha função. jQuery, faz um modo get, localiza aqui o CEP, mas esse CEP aqui não pode ser fixo. Vamos fazer uma concatenação aqui, ó, de VL. Quem é VL é minha variável, certo? Ao ser executado, ele vai receber os dados. Eu quero que ele atribui os dados nesses campos aqui, olha. Perfeito. Agora nós só temos que adicionar os parâmetros aqui, ó. Deixa eu remover esses testes. Dados ponto. E aí sim, cada parâmetro desse, né? Ó, o F é o estado. A localidade é a cidade. Logradouro é a rua. E o bairro é bairro. Por que eu desenvolvi dessa forma? Fui quebrando em partes, para vocês entenderem qual é o raciocínio lógico, como é que a gente vai criar cada pedacinho de código, ele vai se encaixando perfeitamente. Vamos testar? Ó, vou atualizar e vamos digitar um CEP aí. 20 211 901. Olha que interessante, funcionou, né? 29 142 794. Legal. Vamos colocar outro. 29 142 810. Não mudou nada. Bem provável que não encontrou. Ok? A gente pode até colocar um console aqui para a gente testar, mas a ideia é essa. Não encontrou, não exibe mesmo. Vamos colocar outro. 20 211 972. Tá aí, ó. Perfeito. É isso que nós precisamos. Está funcionando. Simples, fácil, né, de implementar. E olha que legal. Pouco código, muito básico, bem clean. Tá aí, ó. Chegamos ao nosso objetivo. No que nós podemos fazer mais? Nós podemos dar uma incrementada, né? Adicionar uma máscara no campo CEP, formatar esse formulário para que ele fique mais bonitinho e assim por diante, né? Mas a função modo de completar os dados de um formulário em modo CEP é exatamente assim. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário, curte, compartilhe e ative as notificações para receber novidades aqui do canal. Até o próximo vídeo.